tem que meu pai sustentar, eles ficam lá, aquele problema. Então quer dizer que ter tido o pai o tempo todo foi ruim? Uma pergunta estranha, né? Então foi ruim ter tido o pai o tempo todo? Não, para eles pelo menos foi. Então provavelmente para você até foi bom não ter tido o pai o tempo todo? Essas são perguntas que, claro, podem chocar à primeira vista, mas o que nós precisamos, entre aspas, nos chocar para ampliar a nossa percepção de mundo, ampliar a nossa visão de mundo? E aí, né, quem não tem aí uma amargurzinha do pai, né, ou da mãe? E eu fico pensando, quais são as forças que regem todo esse movimento? Minha mãe era daquela época. Eu era uma criança meio estranha, meio ET de pequeno, né? Eu acho que aprontava um pouco, não sei se aprontava ou não. Minha mãe disse que eu não aprontava muito, mas ela, pelo sim, pelo não, tinha uma cinta pregada num preguinho na cozinha, sabe? Os seus mais antigos vão lembrar. E tinha uma cinta ali, quer dizer, se eu tivesse feito uma das coisas que eu sei lá o que eu fazia, a cinta já dançava, né? E ela gostava. Ela me dava umas surras meio gratuitas de vez em quando, eu não entendia muito bem. Mas agora, depois de velho, depois de pai, depois de avô, a gente vai começando a perceber que muitas vezes, minha mãe tem 80 e poucos anos, tem uma sensibilidade mediúnica que não conhece, nunca entrou na doutrina para entender, aceita tudo, mas nunca foi, mas tem uma sensibilidade mediúnica muito grande. E eu cada dia que eu me trabalho, que eu me trato, eu descubro um obsessor novo. Eles fazem fila, troca a senha, dão a senha, e vem um por vez, né? Então eu tenho aquela turma que vem desde pequeno, vem me pegar, porque eu devo ter sido muito bonzinho. Aliás, o pessoal fala, olha para mim, nossa, o Dr. Rubens é tão bom, né? Então agora até parece que outro dia, sabe, Marlene, estão convidando minha mãe para abrir um centro de Umbanda. Dizem que ela é mãe de santo. Tá bom. Então eu fico observando, puxa, por muito tempo, tomar surra de criança, de adolescente. Minha mãe era daquelas que ela olhava para mim numa festa e eu ia catar o brigadeiro, sabe aquela coisa de criança que vai catar o brigadeiro? Ela olhava para mim e me congelava, sabe aquela brincadeira de como está, fica, eu ficava, né? Então, hoje eu fico pensando, e ela mesmo fala, eu não sei porque eu bati em você, porque você até que era um menino bonzinho, era bonzinho já, claro, né? E aí eu falei, eu sei porque a senhora batia em mim agora, né? Agora eu sei, porque tinha a turma que aproveitava a sensibilidade mediúnica dela para também, né, trazer, digamos assim, alguma situação para cima de mim. Hoje eu vejo diferente. O honrar pai e mãe traz o seguinte, de a gente entender quais são muitas vezes os mecanismos que os nossos pais utilizaram para nos criar. Primeiro, a vida emocional deles. Segundo, a questão vibratória que todos nós temos aí, né? Estamos encarnados na Terra, temos débitos, não tem jeito. E esses débitos muitas vezes passam por situações do nosso convívio, da nossa convivência, né? Eu não sei também o quanto na minha casa muitas vezes eu fico perturbado, porque falar em centro espírita, né? Conversar aqui na rádio, né? Rádio Boa Nova, terças-feiras às 10 horas, 1450, aproveitei para fazer um jabazinho já, uma propaganda. Eu falar lá, eu falo com minha esposa lá, a gente fala, é muito fácil, né? Porque aqui o pessoal que vem comigo para lá na porta, que não consegue entrar aqui, né? Fica me esperando lá no carro, eu fico tudo em volta do carro, né? E aqui não, aqui eu fico tranquilo, né? Aqui eu fico protegido. Eu venho trazer aqui um pouco da minha experiência, a gente bate papo, fica muito melhor. Não ser espírita dentro do centro espírita é fácil. Eu estou tentando ser espírita em casa, né? Ou muitas vezes no trabalho, que é mais complicado. E na relação com os pais também. Como é que a gente vai ser espírita em relação com os pais? Olha, a gente ampliando a percepção. Pediram para mim fazer uma palestra sobre piedade filial. E honrar pai e mãe é entender muitas vezes as atitudes dos nossos pais. Os jovens aqui presentes podem até sair daqui meio bravos comigo. Fala, como que eu vou entender meu pai? Como que eu vou entender minha mãe? Como que ela fez aquilo que deixou de fazer? Mas os que já passaram do Zenta começam a cada dia entender mais. E nessa proposta de honrar pai e mãe, muitas vezes nós
trazemos amarguras ou mágoas, né? Embora espírita não tenha problema de mágoa, mas eventualmente, se você conhece alguém que tem probleminha de mágoa, essas mágoas que a gente traz, e tem até o Dr. Freud. O Dr. Freud foi muito interessante, fantástico, revolucionário, só que ele fez as teorias todas dele baseado nele. Então ele tinha dificuldades, e ele viu o que ele tinha, e ele escrevia as coisas em base. Então, se ele tinha problema com a mãe dele, a humanidade tem problema com a mãe. Se ele tem dificuldade sexual, a humanidade tem problema sexual. E ele fechou a questão, ele não ampliou. Dr. Reinaldo Leite, enquanto encarnado, dizia que nas projeções noturnas, nos desdobramentos, que ele ia se encontrar em reuniões no plano espiritual, muitas das vezes estava lá o Freud, e arrependido. Por quê? Porque ele não se abriu para o lado espiritual. E o Jung não, o Jung já tinha evidência, a avó deles encarnada vinha, batia papo com ele já aceitava, ele tinha outra questão, era outro papo. Por isso que a terapia psicológica junguiana, na minha opinião, é um pouco mais ampliada que a freudiana. Mas a gente traz essas questões de amargura que muitas vezes ficam guardadas dentro de nós e não trabalhadas, não sendo trabalhadas, elas acabam fazendo com que a gente também repita o padrão. Porque é muito comum, aquilo que eu não trabalho, eu posso repetir o padrão, às vezes no polo oposto, mas é repetir o padrão. Porque se eu estou indo contra um polo, eu estou construindo naturalmente o polo oposto, e os dois polos eles são complementares. Então a gente teve uma época da educação, que eu acho que a minha geração mesmo, a gente foi muito aparentemente reprimido, né? Estava reprimido, não podia isso, não podia aquilo, repressão. E aí o que acontece? Por ser reprimido, os pais liberaram muito, e muitos dos jovens de gerações atuais estão sendo liberados demais. Então antes tinha limite demais, agora com limite de menos também é o mesmo problema, a gente sofre do mesmo jeito. Quer dizer, quiçá essa geração que vai criar os filhos vai conseguir o limite adequado, nem reprimir demais, nem soltar demais. Mas nós ainda precisamos continuar trabalhando vibratoriamente as questões com os nossos pais. Por isso que eu quis trazer. E quis trazer uma coisa que aparentemente é chocante, né? Imagina, o pai do João, 2 famílias. Isso podendo até eventualmente, claro, estou tirando uma conclusão aqui, não estou dizendo que é isso, até eventualmente estando de acordo com todo mundo, espiritualmente falando. Por quê? Não é André Luiz que conta em Nosso Lar que o Lísias não tem 2 famílias lá? Não encontrou a esposa, depois uma outra esposa que estava lá, não vive tudo junto em casa? Ah, mas você está falando da poligamia? Não estamos falando disso, nós estamos falando que nós ainda temos uma mente muito julgadora, e o julgamento ele limita o nosso padrão de pensamento, ele nos amarra nos nossos padrões de viver, porque todo o nosso julgamento coloca uma crença, uma coisa que amarra a gente, e a gente não pode viver melhor. E eu fico me perguntando, como será que pode acontecer nessa história familiar do João? Como que poderá ser o futuro? O que pode acontecer nesse futuro? Porque o Dr. Reinaldo também conta num outro livro, onde ele conta uma história real, verdadeira, de uma moça que foi estuprada. Ela foi estuprada, e esse estupro acabou gerando um filho. Imagine então, a pessoa, além de passar por uma violência absurda, gera uma criança, e que muitas vezes essa pessoa gerando essa criança fica enlouquecida, porque aquilo é fruto de uma agressão. E ele conta no livro, não lembro o título agora, mas ele vai contando no livro o desenrolar dessa história, a dificuldade que teve, quantas vezes a mulher tentou ir fazer o aborto, porque não conseguia ficar numa situação natural com o que tinha acontecido. Eu estou gerando o fruto de uma violência. E a espiritualidade intuitivamente dizia para ela: não faça isso, não faça isso. Mas por que a espiritualidade fala para não fazer isso? Porque está orientando, não faça isso. Mesmo num estupro, eles dizem para não fazer o aborto. E por quê? Porque intuitivamente dizia que essa geração desse filho poderia ser o arrimo dela no futuro.